Meus irmãos, vamos começar a aula. Nós estamos ao vivo, tá? Estamos gravando as aulas aqui no Instagram. Já começou. Inclusive a igreja do Clube de Campo acabou de entrar no Instagram. Meus irmãos, vamos começar a nossa aula então? Oi? Isso. Isso. Meus irmãos, vamos começar a nossa aula. Nós estamos aqui estudando o livro Poéticos 1 e nós estamos hoje estudando a lição de número 9 e a lição de número 10, né? A lição de número 9 e a 10, ela é uma continuação da aula passada. Heloísa, elas são continuações da aula 8, tá bom? A aula 8 nós começamos a estudar a classificação dos salmos. E o que nós vimos nessa aula 8? Que há aproximadamente uma lista de 15 tipos de classificação dos salmos, tá bom? João, apaga a luz aqui da frente só para ficar mais visível. Isso, cuidado. E então, nós precisamos, nós vamos dar continuidade a essa lista, tranquilo? Tá bom? Então nós paramos na aula de número 8, no que nós chamamos de salmos de súplicas ou de libertação, tá? Hoje, a primeira lista de salmos que nós temos aqui é o salmo imprecatório. O salmo imprecatório, ele é interessante por quê? Porque esse salmo, essa categoria de salmos, ela deve ser analisada a partir do contexto que os salmistas ou o salmista está inserido, tá bom? Eu sempre uso como, por exemplo, dentro dessa categoria de salmo imprecatório, o salmo de número 3 e o versículo 7. E se você ler, está escrito assim: levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes dos ímpios. Quando você olha, você fala, poxa vida, Davi está orando aqui para Deus quebrar o queixo e deixar o inimigo dele banguelo. Literalmente é isso. Então, esse é um exemplo de salmo imprecatório. O que seria esses salmos imprecatórios? O conceito de imprecar é o seguinte: ele significa literalmente, quando nós falamos de salmo imprecatório, nós estamos falando, se fosse nos nossos dias hoje, seria como se fosse rogar praga ou desejar o mal de alguém, porque imprecar seria isso, rogar ou suplicar o mal contra alguém, praguejar, rogar pragas. Aí você quer ver outro exemplo de oração imprecatória? O Salmo 109, versículos 6 e 12, quando você lê, tem alguns trechos que são bem interessantes. Por exemplo, sejam poucos os seus dias. Aqui o salmista está orando para que Deus visite os seus inimigos e que esses inimigos, eles possam encontrar ou receber o castigo de Deus. E olha como que o salmista ora: sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício, sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher, sejam errantes e mendigos os seus filhos, e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Esse é então o conceito de imprecar. Quando nós falamos de salmos imprecatórios, nós estamos falando de uma categoria de salmos muito difícil de ser estudado. Por quê? Porque para eu conseguir compreender bem esse tipo de salmos, eu preciso entender
o contexto que ele está inserido, tá bom? É por isso que desde a primeira aula eu venho falando para vocês, é muito perigoso fazer ou formular doutrinas a partir de livros poéticos. Algumas seitas, né, entre elas aquelas que negam a imortalidade da alma, eles utilizam muito textos dos poéticos, principalmente Salmos e Jó, onde ali na verdade o autor ele está se referindo a essa vida, quando ele fala a alma. Dificilmente ele está se referindo à eternidade. Quando Jó, por exemplo, em determinado momento ele fala, olha, é melhor morrer, porque os que morrem, eles estão melhor, eles estão em um lugar melhor. Opa, quer dizer que todo mundo que morre foi para um lugar bom? Sabemos que não é assim, cremos que não é assim. Mas se eu pegar esse texto de Jó, isolado, e não compreender ou não aplicá-lo ao contexto de sofrimento que Jó está inserido, eu posso sair por aí dizendo que todo mundo que morre está bom, foi para o céu, e por aí vai, entendeu? E nós sabemos que não é bem por aí. Então os salmos imprecatórios, eles são salmos que devem ser analisados a partir do contexto que eles estão ou deveriam estar inseridos, tá bom? Então, uma vez definido o termo, o conceito de imprecar, que literalmente é o conceito de praguejar, de rogar pragas, por assim dizer, ou de suplicar um mal contra uma pessoa, eu preciso entender o quê? Que esses salmos não têm o sentido de pedir, como nós podemos dizer assim, uma oração que eu faço por um momento que eu desejo uma libertação, um socorro, tá bom? E o seu significado literalmente é esse, rogar pragas ou praguejar contra alguém. E um exemplo de salmo imprecatório aí é o Salmo 109, onde nós vemos que o salmista aqui faz uma oração bem estranha. Dentro desses salmos imprecatórios, nós poderíamos citar muitos deles. Entre eles, por exemplo, o Salmo 35, né? O Salmo 35, o salmista Davi, ele pede o castigo dos seus inimigos. Literalmente, ele fala, Senhor, toma o escudo pequeno e o grande, e levanta-se para me socorrer. Empurra a lança e a flecha contra os que me perseguem. O que Davi está falando? Eu quero que o Senhor castigue eles. A espada que eles estão levantando contra mim, que caia sobre eles. Bom, no Salmo 109 aqui, conforme nós vimos, a oração é um pouco até mais complicada, porque além de orar e pedir que os seus inimigos morram, o salmista também vai orar para que os filhos desse salmista, os filhos dos seus inimigos, sejam órfãos, sejam errantes. Então seria um castigo, por assim dizer, não só para o inimigo, mas para a família, para o filho, tá bom? O que eu preciso entender sobre os salmos imprecatórios? O contexto que eles estão inseridos. Eles estão inseridos numa dispensação da lei, né? Então, quando nós falamos que é uma dispensação da lei, eu preciso entender que quem operava ali era o espírito da lei, tá bom? E na dispensação da lei, nós vemos uma coisa bem interessante, é que cada dispensação tem o seu objetivo. Em cada dispensação, Deus trabalhou de uma maneira. Tem uma coisa na questão da dispensação da lei, que nós vimos principalmente no livro de Josué, que já estudamos, e que muitas pessoas às vezes olham e dizem assim, nossa, principalmente aquele pessoal da aula passada, que nós falamos que toma Jesus como a chave hermenêutica, né? O que eles vão dizer? Eles vão dizer que Jesus
Não é para aparecer isso não. Que Jesus é a chave hermenêutica e que só vale aquilo que Jesus falou. Aquilo que Jesus não falou, não vale. E aí esse pessoal, eles fazem o quê? Eles falam que o Deus do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, é um Deus inventado. É um Deus inventado pelos judeus para justificar suas guerras, porque Deus jamais pediria que uma nação entrasse em outro lugar e saísse por ali destruindo, matando, enfim. Pessoal, o que eu preciso entender? Eu sempre uso esse exemplo. Se eu pegar a obra de um artista, a Mona Lisa, e eu riscar ou eu rasgar aquela obra, o que vai acontecer comigo? Eu vou preso, vou responder porque eu estou intentando contra o patrimônio que não é meu. Agora, se o autor, Leonardo da Vinci, estivesse vivo, pegasse a Mona Lisa, riscasse, quebrasse, ele estaria cometendo crime? Não, porque ele é o autor da obra. A vida pertence a Deus. Deus é o dono da vida. Então, se Deus é o dono da vida, não há problema algum em ele pedir, como ele ordenou várias vezes para Israel e depois para Saul, que entrasse naquele local, naquela região e exterminasse os inimigos. E claro, uma coisa que eu preciso ter em mente: aquelas guerras não tinham por objetivo uma matança, né? Que é isso que eu preciso entender. Qual o objetivo das guerras ordenadas por Deus no Antigo Testamento? Primeiro, não tinha como objetivo expansão imperialista. Deus não estava preocupado na expansão do Império de Israel. Não tinha esse objetivo. Também não tinha por objetivo escravizar ninguém. Qual era o objetivo por trás daquelas guerras? Que nós podemos colocar aqui, né? Qual a relação dos salmos imprecatórios com a guerra de Israel? Primeiro, o objetivo principal dessas guerras no Antigo Testamento era defender e proteger a nação de Israel, né, e os seus caminhos, de tal maneira que o Messias pudesse vir da descendência do qual o Senhor tinha prometido. Deus não prometeu que o Messias viria de Abraão? Abraão é o pai dos hebreus, que por meio de Jacó se torna o pai de Israel, né, vamos dizer assim, então dos israelitas. Então Deus, quando disse para a nação de Israel: quando você entrar na terra que eu prometi, vocês precisam exterminar todos os inimigos, vocês precisam purificar a terra. Pode em primeiro momento parecer uma coisa meia, poxa vida, Deus é cruel, Deus não tem amor, não teve compaixão. Não, Deus tinha amor pelaquela nação, mas Deus também tinha por objetivo preservar a semente e os caminhos do seu povo de Israel, para que o Messias pudesse vir. E uma das coisas que Deus tinha mais preocupação era qual? Justamente evitar a mistura, os casamentos mistos. Porque esse foi um grande problema que começou com Salomão. Salomão, nós vemos que quando ele começa a casar, até por alianças políticas, com mulheres fora do território, estou falando enquanto monarquia, enquanto liderança, tá? Mas isso aconteceu na época dos juízes com Sansão e tal. Mas eu acho que o caso que demonstra maior assim, o quanto isso prejudicou a nação, foi quando Salomão começa a casar com mulheres ali estrangeiras, a fim de alianças políticas, né? Então, o propósito de Deus nessas guerras, de pedir para que o povo entrasse e exterminasse ali, era simplesmente preservar os caminhos para a vinda do Messias à terra. Deus
nunca teve por objetivo ou nunca ordenou que as guerras acontecessem de forma alheia, ou que as guerras fossem para atender interesses de reis ou de monarcas de Israel, tá bom? Então o objetivo, a partir de hoje, você aluno da Fateza tem que saber isso. Por que tinha as guerras no Antigo Testamento? Nós veremos que hoje, enquanto igreja, estamos em uma guerra, mas de cunho espiritual, né? Deus não pediu para ninguém pegar a espada. Hoje não é mais espada, no caso uma arma, e sair por aí matando ninguém. Não é esse o objetivo, tá bom? Mas o objetivo ali no Antigo Testamento era esse, tá bom? A dispensação da lei passou, porém a igreja que está na dispensação da graça, ela continua em uma guerra, né? Tal como Israel no Antigo Testamento. E o que nos interessa dentro dessa guerra que hoje, enquanto igreja, nós estamos inseridos? Primeiro, é compreender a natureza da nossa guerra. As guerras em Israel, né, eram guerras que tinham inimigos reais e as armas eram de materiais reais. Então, às vezes, nós fazemos até aplicação, né, de Josué, dos muros, nós fazemos aplicação de Davi, quando foi lá e matou 200 inimigos e trouxe 200 prepúcios. São aplicações até válidas, mas, irmãos, a guerra ali era literal. Davi cortou o pescoço de Golias mesmo, de forma literal, viu? Não foi simbólico, tá bom? Quando nós vemos que os israelitas foram saqueados, foram derrotados quando desobedeciam a Deus, ali era literal. Quando nós lemos Lamentações de Jeremias, que mostra o cerco de Jerusalém, como que o povo ficou, as mulheres comendo seus filhos cozidos e deixando o filho da vizinha para o dia seguinte, isso foi literal. Então, o contexto era literal. No contexto do Novo Testamento, da dispensação da graça, por assim dizer, as nossas armas, os nossos inimigos são reais, porém, tanto os inimigos como as ferramentas ou as armas que Deus disponibilizou, elas são espirituais, conforme está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 12, que está escrito assim, vamos ler? Efésios capítulo 6 e o versículo 12. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais das maldades nas regiões celestiais, né? A expressão que Paulo utiliza aqui no grego, né, que é arcas e oxias, significa o quê? Poderios, inimigos, significa inimigos de jurisdição e de autoridade superior. Então o que Paulo está querendo nos mostrar? Que os nossos inimigos hoje, em termos de poderio, em termos de jurisdição, eles são superiores aos inimigos do Antigo Testamento, porque os inimigos do Antigo Testamento eram inimigos físicos. Então foi lá, matou Golias, acabou. Hoje nós temos inimigos espirituais, nos quais, por exemplo, eu não consigo matá-los, entendeu? Então a nossa luta, ela é constante. Então, quando nós falamos que estamos em uma guerra, vamos usar esse termo, guerra santa, o que isso significa? Significa que todos os dias, continuamente, enquanto Jesus não voltar, nós estamos em guerra. E essa guerra envolve a igreja no seu todo, visando conquistar pessoas para Deus, conforme Marcos 16,15, a ordem de Jesus é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a igreja, ela tem por objetivo
pregar para toda criatura, para todas as pessoas, né? Por outro lado, o nosso inimigo também tem um objetivo, que é levar a maior quantidade de homens para o inferno, porque ele já sabe que está condenado, e ele quer levar uma quantidade enorme com ele, tá bom? Tranquilo até aqui? Vamos aqui entender agora quais são os inimigos da igreja, com base nos inimigos do próprio povo de Israel, né? Os israelitas, ou a nação de Israel, eles tinham por inimigos nações, né? Entre essas nações nós vemos que os cananeus, conforme já estudamos no livros anterior de primeiro, história 1 e 2 de Israel, os cananeus, por Israel poupar parte daquele povo que morava em Canaã, nós vimos que isso trouxe um prejuízo enorme para Israel. Israel entrou numa idolatria, entrou numa condição espiritual deplorável. Por quê? Porque deixou vivos inimigos nos quais Deus tinha pedido para matar, né? Daqui a pouco nós veremos, pessoal, que quando nós falamos de guerra, e nós estamos em um contexto de guerra espiritual, nós não devemos fazer aliança com o inimigo. Israel começa a perder, começa a ver a sua condição de mensageiro de Deus, de povo eleito de Deus, caindo e sendo lançado por terra a partir do momento que eles começam a fazer alianças com inimigos. Então, assim, aprenda uma coisa: quando o diabo não conseguir te destruir, ele muda a tática, ele vai tentar fazer aliança. Foi assim com a igreja primitiva. Quanto mais ele batia, mais a igreja crescia. Chegou uma hora que ele falou: já sei, se eu não posso contra eles, me juntarei. Entendeu? E foi o que fez, por meio ali de todo aquele contexto que envolve Constantino, e o Estado entrando e se apoderando da igreja, e Estado e igreja fazendo aliança, e a igreja veio, tanto que precisou de uma reforma. E aí eu pergunto, será que hoje nós também não precisamos de uma reforma? Nós precisamos entender isso, né? Talvez nós precisamos de uma reforma, tá bom? Continuando aqui, então os inimigos de Israel são essas nações, né? Os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus e todos os povos que habitavam naquela terra e cidades cujo Senhor tinha prometido dar à nação de Israel. Então os inimigos eram físicos, tá bom? E a igreja? Quem são os inimigos da igreja? Eles podem ser divididos em três. O primeiro inimigo da igreja aqui é Satanás. Vamos ler 1 João 5,19? Olha o que está escrito em 1 João. Que diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o que nós entendemos ou vemos nesse versículo? Nós vemos que Satanás, né, enquanto inimigo de Deus, enquanto inimigo da igreja, ele utiliza, o primeiro mecanismo que ele utiliza para confrontar e para vir, né, ou ir contra a igreja, é o mundo. Quando nós falamos do mundo, pessoal, nós estamos falando do sistema, tá bom? O próprio Jesus falou: Pai, não tire eles do mundo. Não tem como nós vivemos em Marte, né, na Lua. Não, nós temos que viver aqui. Mas nós temos que lutar contra o mundo. Nós temos que ter uma cosmovisão cristã, tá bom? Então, Satanás, ele utiliza o mundo. E por que eu coloquei aqui, o nosso livro-texto coloca Satanás como o nosso primeiro inimigo? Primeiro, porque é um erro, até conforme nós dizemos, que Satanás
e que Deus são inimigos. Deus não é inimigo do diabo no sentido do que a guerra é injusta e Deus é justo, entendeu? E Satanás sabe disso. Então, vamos usar aqui uma conjectura. Quando ele quer atacar a Deus, ele ataca o homem, ele ataca a igreja de Deus. Então, o inimigo número 1 de Satanás é a igreja. E o inimigo número 1, da igreja é Satanás. Então, para você ver a realidade do nosso inimigo. Isso também é importante porque hoje nós vivemos uma realidade que muitas pessoas desconsideram. Nós vivemos vários extremos durante a caminhada cristã, né? Você vê isso na igreja, na história recente da igreja. Nós vivemos o período onde tudo era o diabo, se lembra? Tudo era o diabo, né? Carro bateu, Satanás. O Peugeot não está funcionando, vamos orar que o Peugeot está endemoniado. É uma brincadeirinha. E hoje nós vivemos outro extremo. Por quê? Veio uma compreensão de que nem tudo era Satanás. Muitas coisas nós veremos são outros inimigos. Só que por conta disso, nós vivemos hoje um pensamento, uma realidade, de que muitos lugares até desconsideram a própria existência de Satanás. Vivem como se nós não tivéssemos um inimigo espiritual. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque se eu não compreendo a verdadeira natureza do meu inimigo, que é Satanás, irmãos, eu vou lutar contra as pessoas erradas. Eu vou lutar contra o inimigo errado. Aí, por exemplo, meu vizinho está lá me perturbando e eu estou lá orando para Deus. Não estou falando que tem que fazer isso, mas para Deus dar um jeito no meu vizinho. Eu estou lá tendo inimizade com o meu vizinho, sendo que na verdade eu deveria ter uma sensibilidade, um discernimento espiritual e falar: calma aí, vamos orar. Será que não é o inimigo usando o meu vizinho para tirar minha paz? Nós perdemos esse filho. Então tudo era o diabo, só que hoje nós estamos no extremo de que não, o diabo não faz mais nada, ele foi tirar férias. E não, irmãos, ele continua ao nosso derredor, ele continua constantemente nos tentando, tá bom? E quando nós falamos do mundo como ferramenta de Satanás para afrontar a igreja, nós estamos falando do mundo em que sentido? As suas políticas, suas ideologias, o seu modo de viver, tá bom? O seu modo de agir. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 12, vamos para a Bíblia, né? A Bíblia, deixar a Bíblia falar, ó. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos almodeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Toda a história da redenção, ela deságua especificamente na exortação desses dois versículos. Primeiro, nós não devemos se amoldar ao esquema deste mundo. Nós não devemos, enquanto cristãos, enquanto pessoas de Deus, nos amoldar ao que esse sistema vem falando, ao que esse sistema vem ensinando, tá bom? O outro inimigo, que é o terceiro inimigo, então vamos lá, o primeiro inimigo é Satanás, o segundo é o mundo, né? E o seu sistema, quando nós falamos do mundo, estamos falando do sistema, tá bom? E o terceiro é a carne, que são as obras da carne, né? As obras da carne que estão lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, tá bom? Então a carne, ela é nosso inimigo em que sentido? E no sentido de que ela quer sempre nos levar para o caminho longe de Deus.
E o que eu preciso entender, irmãos? Aquele leão, vamos usar o termo, aquele leão que eu alimentar, é esse que prevalecerá. Então, se eu alimentar o meu homem espiritual, o meu espírito, orando, jejuando, lendo a Bíblia, devocional, todos os dias, enfim, tudo isso, com certeza, o homem espiritual prevalecerá. Porém, se eu alimentar mais os meus desejos carnais, o homem que prevalecerá é o homem da carne, é o homem que buscará as obras da carne. Tá, como que eu resisto a esses três inimigos? A Satanás, ao mundo, ao sistema e as obras da carne. Tirando espada? Não. O próprio Jesus em Mateus 26, 52, quando foram prender Jesus, ele falou: olha, Pedro, guarda a espada, porque agora não é mais por aí, não é pelo caminho mais da espada. Quais são as armas que eu tenho que lutar contra esse inimigo? Efésios capítulo 6 e o versículo 13 em diante, ó. Por isso, tomai toda a armadura de Deus. Então, no versículo 12, Paulo nos apresenta dizendo que o nosso inimigo não é pessoa de carne e sangue, mas são espíritos maldosos que habitam ou que estão nas regiões celestiais. E como que eu tenho que lutar com eles? O diabo tem medo de voz alta? Não. O diabo tem medo de grito? Não. O diabo tem medo de arma? Não. O diabo tem medo de, quem sabe, lutar? De UFC? Não. Quais as armas que eu devo usar para lutar contra esses inimigos que são reais, porém são invisíveis, são espirituais? Versículo 13. Por isso, já que o seu inimigo não é carne, mas é espiritual, por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneceis firmes. Então está aqui. Os inimigos são espirituais e as armas também são espirituais, irmãos. E eu preciso, e por que um conhecimento do inimigo, conhecimento correto do inimigo, ele é importante? Porque, por exemplo, tem pessoa que quer combater a heresia orando. Heresia eu combato com a palavra, com a espada do Espírito. Agora, demônio eu combato com oração e jejum. Vocês estão entendendo? Então, conhecer o inimigo faz eu entender qual é a ferramenta que eu preciso usar. Porque se alguém aparecer aqui em clube de campo e começar a ensinar um monte de heresia e eu ficar só orando, não vai adiantar de nada. Por isso que eu preciso ter a noção dos meus inimigos. Por quê, irmãos? Quando nós falamos de apologia cristã, há um erro muito comum das pessoas em achar que Deus precisa de defesa, que quem faz apologia está defendendo Deus. Deus não precisa de defesa, irmãos. Recente eu vi uma frase assim: não precisa morrer pela igreja. Não, preciso sim. Eu preciso morrer, eu preciso enfrentar o inimigo, eu preciso lutar, pelo bem da igreja. Entendeu? Justino Marte morreu defendendo a igreja. Os mártires morreram defendendo a igreja. Deus não precisa da minha defesa. Ô Deus, calma aí que eu vou te defender. Agora a igreja precisa ser defendida, protegida contra os ataques desses inimigos. E por isso que o conhecimento dos inimigos correto me faz usar as ferramentas corretas. Então, se o inimigo vem atacar com heresia, eu tenho que usar a espada do Espírito. Se eu vejo pessoas, inimigos estranhos vindo,
eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar a vigilância. Vou ficar alerta. Agora, é demônio? Vamos orar e jejuar. Vocês estão entendendo? E assim eu defendo a igreja. Mas para isso eu preciso conhecer os inimigos. Só que estamos sozinhos nessa guerra? Não. No Antigo Testamento, e nós podemos aplicar isso ao Novo, todas as vezes que Israel ia para as guerras, o Senhor prometia estar ao lado, estar com o seu povo, né, para conquistar, mas não lutar ao lado. Em que sentido? Vamos explicar essa frase. Isso é muito importante para nós entendermos essa questão dos inimigos. Tem pessoas que ele olha assim e fala, eu vou para a guerra, Senhor, luta por mim. Não, irmãos, o Senhor prometeu estar comigo na guerra, estar comigo na luta, né? O Senhor prometeu estar comigo, prometeu me dar os recursos, porém, ir para a luta, lutar, sou eu. Entendeu? Foi o que ele disse para Josué. Ele disse: Josué, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. O esforço é nosso. Nessa noite vocês estão aqui no curso de teologia, se preparando, aprendendo a palavra de Deus. Já pensou se você chega, Jesus, está aqui o livro da Fateza, pega esse livro da Fateza e vai lá na Fateza estudar por mim. Depois o Senhor me conta o que foi falado na aula. Parece brincadeira, mas às vezes tem cristãos, né irmãos Mar, que vivem assim. Jesus tem que dar um emprego, Jesus tem que acordar ele todo dia, Jesus tem que pegar ele no colo, o ônibus tem que estar vazio, porque senão não foi Deus que preparou a porta. Não pode ter problema no trabalho, porque senão não foi Deus que preparou a porta. Irmãos, a vida não é fácil. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Aí tem pessoa que completa o texto errado: eu venci, vocês vencerão. Não, Jesus falou: no mundo tereis aflições. Vocês têm o meu exemplo, eu venci. Como que Jesus venceu? Sendo trabalhador, sendo obediente ao Pai, orando, jejuando, tendo uma vida de piedade e de devoção a Deus Pai. Então Jesus nos deu o exemplo, tá? Então, aquele conselho que nós vemos no Antigo Testamento em relação a Israel, também vale para nós, né? As guerras espirituais, né? Algumas guerras, aquelas que eu não consigo mesmo, aí o Senhor toma frente. Mas irmão, acordar de manhã, abrir mão de 2, 3 horas que eu podia estar descansando numa terça-feira à noite, tudo isso são coisas que eu devo fazer. Isso o Senhor não fará por mim. Tranquilo? Tranquilo? Ainda sobre a questão das guerras, e aqui nós já vamos finalizar essa questão dos salmos imprecatórios. Todas as vezes que Deus mandava Israel tomar uma nação ou um território, uma das ordens de Deus era para que eles não fizessem qualquer tipo de aliança com o pessoal daquela terra. Você lembra que eu falei? Quando o inimigo não conseguir nos derrotar, ele tentará fazer aliança. Irmãos, e a aliança que o inimigo vai fazendo conosco, ela é muito sutil. A Bíblia vai falar que a obra do diabo é o pecado. O diabo, ele vai usar o pecado para fazer aliança conosco. Então ele vai usar relativismo. Tem pessoa aí que hoje, não, isso é pecado. Não, já foi um dia, não é mais. Bom, pecado é pecado. Em qualquer época, em qualquer geração. Estou falando do que a Bíblia fala. Entendeu? Então, mentir é pecado. Independente. Matar é pecado. Né? Fornicar é pecado. Então,
E aí, como que o inimigo vai trabalhando nas nossas vidas? Ele vai trabalhando nas nossas vidas, fazendo aliança conosco, entendeu? Colocando na nossa mente o seu modo de pensar. Por isso que Paulo vai dizer, né? E não vos amoldeis ao modo de pensar deste mundo. E tudo, irmãos, começa com o pensamento. O nosso campo de batalha maior é o pensamento, é o campo ideológico. Às vezes as pessoas falam assim, aqui no Brasil a igreja não passa perseguição. Irmãos, a igreja sempre passou perseguição. Em locais diferentes, as perseguições, o inimigo, ele é criativo também quanto ao seu modo de ir contra a igreja. Então, por exemplo, na Coreia do Norte, tem irmãos morrendo fisicamente. Aqui no Brasil, tem irmãos morrendo espiritualmente, porque deram ouvidos às ideologias e às conversas do inimigo, se amoldaram ao pensamento do mundo, entendeu? Mas perseguição, seja ela física ou ideológica, ou de pensamento, ou espiritual, sempre teve. Cabe a nós não fazer aliança com o inimigo. Bom, e a ordem dada por Deus para Israel foi destruir todos os inimigos. O que isso traz de lição para nós? Não fazer aliança com o inimigo. Irmão, o inimigo, o diabo, não brinca de ser inimigo da igreja. E a igreja anda brincando de ser inimiga do diabo. É como nós sempre falamos, vamos fazer um evangelismo, eu saio de qualquer jeito. Não, é pelo Espírito, mas deve ser organizado. Billy Graham tinha êxito no seu ministério evangelístico, porque antes de ele ir para uma região pregar, ele mandava uma equipe estudar, uma equipe pesquisar, ver o nível social, e ali ele orava dentro daquelas informações, ele montava a estratégia dele. Então ele não chegava aqui, quando ele veio ao Brasil, ele não veio da noite para o dia, reunir uma multidão no estádio ali. Não, ele estudou. Calma aí, o que esse povo gosta de comer? O que esse povo pensa? Entendeu? E aí nós veja só, irmãos, o nosso nível de desorganização. Nós vamos fazer um evento evangelístico, um evento para alcançar almas. Não, Deus proverá. Calma aí. Esse evento não faz parte, não está dentro do meu escopo. Se não está, vamos colocar. E nós preparamos, nós estudamos a região, traçamos o nível, o perfil que queremos alcançar. Porque quando o inimigo nos ataca, ele já nos estudou. Ele não conhece meu pensamento, ele não sabe o meu futuro, mas ele conhece um pouquinho de mim. Ele sabe aonde é o meu ponto fraco. Então que eu possa entender isso, que eu possa ir mais organizado, porque o inimigo vem organizado. É uma coisa interessante, recentemente eu vi um doutor, o Tyson, ele falando uma coisa muito interessante. O diabo, os demônios, por eles serem maldosos, pelo pecado estar na natureza deles, com certeza eles não concordam entre si em tudo. Porque aonde há pecado, aonde há maldade, não tem concordância. Mas, quando o objetivo é atacar o povo de Deus, vamos deixar de lado, não aconteceu isso na morte de Jesus? Os saduceus e fariseus, gente, e o pessoal do templo eram inimigos. Mas, nós precisamos matar Jesus. Vamos deixar de lado nossas ideologias, nossas diferenças, vamos nos unir e vamos matar Jesus. Assim é o inimigo contra a igreja. Aí você vê, por exemplo, aquele país mata determinado grupo de pessoas, mas para atacar a igreja, esse determinado grupo de pessoas, quando é conveniente, apoia aquele país que mata esse grupo de pessoas. Por quê? Aí você fala, não é, irmãos, simplesmente um acaso. É o inimigo mostrando que quando ele quer nos atacar, ele vem organizado. E ele deixa de lado as diferenças dele
para um objetivo maior, que é destruir a igreja. E nós, né? Na história da igreja teve dois homens que trabalharam juntos e que são o maior exemplo de que o reino de Deus deve estar acima de tudo. John Wesley, um arminianista, e George Whitefield, um calvinista. E os dois pregavam juntos, os dois evangelizaram juntos, os dois tinham o objetivo, o reino de Deus acima. Aí tem até uma história interessante, né? Que conta que, uma certa ocasião, jornais querendo colocar intrigas entre eles, chegaram ao John Wesley: o que você acha de Whitefield? E ele falou: olha, Whitefield é um homem de Deus, eu temo não vê-lo no céu. Todo mundo, agora, né? Porque ele vai estar tão perto de Deus, que talvez eu não consiga ver o seu rosto brilhar. Aí foram para o Whitefield: o que você acha de John Wesley? Ele falou: o John Wesley é um homem de Deus, que eu temo não vê-lo no céu, porque ele estará tão perto de Deus que eu não conseguirei ver o seu rosto. E Deus abençoe que ele faça o meu funeral. E John Wesley foi lá e pregou no funeral de Whitefield, um arminianista, pregando no funeral de um calvinista. Por que, irmãos, isso? Porque o reino está acima. O reino estava acima. E por que o avivamento wesleyano foi tão eficaz? Porque eles deixaram de lado as diferenças e focaram. Então, que possamos entender isso, tá bom? O inimigo, ele vem para nos destruir. Nós, às vezes, não temos êxito contra o inimigo. Por quê? Porque nós não vamos tão organizados. Tranquilo? Só que ainda em relação à questão dos salmos imprecatórios, eu preciso aplicá-los dentro agora do contexto que eu estou inserido. Você lembra que eu falei que na dispensação da lei era olho por olho, dente por dente, enfim, era uma coisa meio, vamos dizer assim, você matou, você morre, você roubou, você tem que devolver. Jesus, quando ele veio, ele fez uma leitura da lei, e a leitura correta. Bom, e aí Jesus, ele nos mostrou aqui, em relação agora ao homem físico, como eu devo agir, tá? Vamos lá, nós temos aqui, eu quero até pegar com vocês essa parte, que Jesus, ele vai nos ensinar a amar as pessoas. Você lembra que eu falei do vizinho? Ame o seu vizinho, que talvez não seja ele, é o inimigo usando ele para tirar a sua paz. Sim. Então você está lá indo contra o seu vizinho, e a ordem de Jesus em Mateus 5 foi: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Tá? No Salmos 3, versículo 7, Davi deseja que o queixo de seu inimigo seja quebrado. Literalmente, nós vemos que era uma questão mesmo de olho por olho, dente por dente. Entendeu? Cadê a hora? Olho por olho, dente por dente. Só que em Jesus e em Paulo nós temos coisas diferentes. Vamos lá, né? Paulo orienta nós alimentarmos o nosso inimigo, se possível for. Vamos ler Romanos capítulo 12. Amém. Romanos capítulo 12, versículos 20 a 21. Ó. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Olha que interessante, né, irmãos? É aquilo que eu sempre digo. Dentro desse contexto do Novo Testamento, da dispensação da graça, alguns tipos de música não cabem mais. Não, a irmã Cida não me ajudou. A irmã Cida não me ajudou
quando eu vencer, ela vai ter que estar lá para aplaudir a minha vitória. As pregações meio vingativas, né? Não, irmão, quem não te ajuda? Irmão, às vezes a pessoa não me ajudou, ela é boa pessoa, ela me ama, mas não me ajudou. Não está num bom momento também. Entendeu? E às vezes o próprio inimigo, aquele que me caluniou, enfim, ele me procura e eu vou e devo alimentá-lo, né? Foi o que Jesus ordenou também, nós amarmos os nossos inimigos. Tranquilo? Agora vamos para os salmos de penitência, um outro grupo de salmos, que são os salmos de penitência. Bom, os salmos de penitência, eles são interessantes, por quê? Porque eles são mal compreendidos também, tá bom? Quando nós falamos de penitência, nós estamos falando no latim de paenitenia, que esse termo significa poema, castigo, sofrimento. Literalmente, o sentido literal da palavra penitência é sofrimento. A Igreja Católica, no Concílio de Trento, em 1545, ela transformou a penitência como um dos seus sacramentos, né? Um dos seus 7 sacramentos. O que seria isso? Para a Igreja Católica, os sacramentos são ferramentas ou meios de graça para eu alcançar a salvação. Então eles colocaram a penitência como um meio de salvação. E é interessante quando você estuda a história da igreja ali, você percebe que a penitência sempre estava ligado a maltratar a carne, ao sofrimento. Por isso quando você lê a história de Lutero, que ele desmaia de tanto orar e jejuar. Por quê? Porque para Lutero, na mente dele antes de se converter, a carne de nada servia, para nada servia. Então a carne tinha que ser maltratada, tinha que ser castigada, tá bom? Não é isso, tá bom? Por mais que o Concílio de Trento tente colocar a penitência como um sacramento que pode salvar, de forma alguma é possível obter a salvação por meio da penitência. Tá, mas e os salmos de penitência? O que eles são então? Eu costumo dizer, irmãos, que os salmos de penitência, principalmente o Salmo 51, ele é uma das maiores demonstrações da graça de Deus no Antigo Testamento. Vamos entender? Quando nós lemos a história de Davi, nós vemos um homem que foi segundo o coração de Deus. E Davi foi segundo o coração de Deus, e esse registro foi confirmado por Samuel, foi confirmado por Paulo em seu discurso em Antioquia, e o próprio salmista Etan, no Salmo 89, ele confirma que Davi era um homem ungido de Deus. Entendeu? Era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou, adulterou. E Davi sabia que pela lei, por ele ter pecado e estar debaixo da lei, ele teria que sofrer algumas consequências, entre elas a morte. Por quê? Porque o pecado de adultério, ele era, quando pego no flagrante, e Davi matou. Davi, ele é o responsável direto pela morte de Urias. Então são todos pecados dignos de morte. Dignos de morte. Mas Davi, sendo segundo o coração de Deus, ele reconhece a sua dificuldade em alcançar o perdão de Deus, entendeu? Só que Davi, mesmo estando na dispensação da lei, ele nos traz um conceito que já é da graça. Qual é o conceito? A lei ordenava uma purificação externa por meio do isopo. Quem sabia que o isopo era uma planta? Então quando você lê lá, purifica-me com isopo, é uma planta, estilo erva doce, tá bom? Ela era muito usada no ritual da Páscoa,
devido à sua fragrância ser muito agradável. Então, as folhinhas dela são parecidas com a de hortelã, entendeu? E aí, ela era usada, segundo o Antigo Testamento, ela foi usada em 3 ocasiões, né? Na Páscoa, em Números, em Levíticos, quando você se apresentava diante do sacerdote, ele pegava ali o sangue do animal, aspergia, e você estava purificado. Era uma purificação externa. Mas olha o que Davi, ele vai falar no versículo 7. Ele vai falar da purificação externa. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Opa, calma aí, o hisopo não fazia isso, não deixava ninguém mais alvo que a neve. Davi aqui, gente, já traz um conceito da nova aliança. Qual que é? Versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Uau, gente. Eu sempre digo, Davi foi um dos caras mais espirituais do Antigo Testamento. Olha a visão que ele tem sobre o perdão de Deus. Ele já está nos trazendo conceitos sobre a graça, porque essa coisa de coração novo, se você ler lá em Ezequiel, quando fala que Deus fará uma aliança, e essa aliança ela será de um coração novo, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, está se referindo agora à graça, à dispensação da graça. Certa ocasião eu li um comentarista que ele falou: Davi, na época da lei, e em tempos de lei, encontrou a graça. Salmo 51 é um exemplo disso, né? Ele nos dá uma demonstração da graça. E outra coisa que eu acho fantástico em Davi, irmãos, diferente de nós, Davi, ele deseja um coração puro para viver em santidade. E Davi reconhecia que o problema dele não era Batseba, era o seu coração. Eu acho que essa é a grande verdade, ou a grande questão dos salmos de penitência, é mostrar que o pecado é nosso. Nós vivemos como se o pecado fosse do próximo. Não, Deus, eu pequei porque a Lígia. Não, irmão, eu pequei porque o pecado está em mim. Sabe aquela teoria de Abraham Maslow? O meio faz... Irmão, isso é uma mentira de Satanás, que o meio é o culpado por fulano fazer tal coisa. O Jay Adams, no seu livro Aconselhamento Bíblico, ele vai dizer: tudo se resume ao pecado. A criança mentiu, é porque o amigo induziu? Não, ela mentiu porque está na natureza dela mentir, é pecado. Aí você vê a pessoa e fala: meu Deus, aquela pessoa fez isso. Não foi, eu desacredito. Já estava nela, ela só não sabia. Por isso que Jeremias vai dizer, né? A minha avó dizia que coração é terra que ninguém sonda, mas Deus sonda. No livro Orações Puritanas, que eu gosto demais, eu recomendo que vocês leiam, o John Owen, um dos puritanos fantásticos, ele vai dizer assim: Deus, aqueles pecados que estão escondidos, tira eles de mim. Pecados que eu não conheço, mas o Senhor sabe que eu sou capaz de cometer, tira eles de mim. Cria em mim um coração puro, é nesse sentido, gente. E outra coisa, Salmos de penitência nos ensina que eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão, não é de baciada. Deus, perdoa os meus pecados, não. Eu tenho que pedir perdão, irmão, é pecado por pecado. Deus, hoje eu menti. Deus, eu adulterei. Deus, eu forniquei. Deus, eu roubei. Deus, eu desejei matar. Porque o que Davi vai falar sobre o seu adultério? A culpa não é de Batseba, a culpa não é de Urias, a culpa não é da minha esposa, que não se arrumou, que não se cuidou, não. A culpa não é do meu marido que foi um grosso, a culpa é minha, o pecado está em mim.
Irmão, essa é a realidade do pecado. Só que esse tipo de mensagem não traz público, mas era a mensagem dos puritanos. Por isso que eu tenho orado: Deus, traz um avivamento puritano. O que é o avivamento puritano? O retorno à palavra. Aqueles cultos que nós saíamos humilhados. Porque a graça de Deus, uma das coisas que ela faz é nos humilhar. E isso me preocupa muito nos nossos cultos. Porque nós saímos assim, ó. Deus falou que vai me dar vitória. Não. Os nossos cultos nós temos que cair: meu Deus, o pecado está aqui dentro, Senhor, me ajuda a vencê-lo. Meu Deus, a minha cosmovisão é cristã ou é do mundo? Meu Deus, o meu coração é convertido ou ele ainda é um coração de pedra? Meu Deus, eu estou pensando em deixar minha família, abandonar meus filhos, minha esposa. A culpa é da minha esposa, é do meu filho, ou a culpa é minha? É a genética que está em mim que eu tenho que lutar. Está vendo, irmão, como os salmos de penitência nos ensina? Olha como Davi foi profundo no seu pensamento, né, irmã Cida? E olha o que ele vai dizer: Senhor, não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. O que Davi temia? Davi temia estar dentro do templo, com a Bíblia na mão, cantando no coral, cantando no grupo de louvor, mas estar longe da presença de Deus. Uau! Será que é possível? É possível. É possível quando nós não confessamos a Deus os nossos pecados. Então, Davi ele vai fazer um pedido especial a Deus. Na época da lei ele fala: livra-me dos crimes de sangue. E por que me livra dos crimes de sangue? Aí o versículo 15: para que eu possa te louvar e entoar novamente o teu louvor. Os salmos de penitência, as orações de penitência, ela tem que trazer para nós essa grande lição. A nossa vida tem que ser um sacrifício. Olha o que Davi vai falar: não te comprases em sacrifícios, mas sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado. Irmão, nós nos aproximamos de Deus com coração e espírito quebrantado? Ou nós chegamos diante de Deus cheios de razão? Nós chegamos, falo começando por mim, muitas vezes nós chegamos diante de Deus cheio de razão. Deus, a vida está difícil. Deus, principalmente para justificar pecado, né, irmãos? Uma das coisas que eu tenho aprendido, irmãos, é: o pecado que eu cometer sempre será culpa minha, porque eu quis cometer. Eu posso dizer não, eu posso, entender? E assim, não quer dizer que eu sou um super-homem. Eu posso até cair no pecado, no erro, mas o voltar e se arrepender, irmãos, é o que vai fazer a diferença. Davi alcançou misericórdia, diferente de Saul, né? Quando Samuel chega diante de Saul, ele fala o quê? Ele fala assim: ô Saul, eu não matei os inimigos porque o povo ia ser contra mim. Colocou a culpa no povo. Quando Natan chega, né, irmãos, mas diante de Davi, Davi fica meio irado, mas quando ele percebe que é com ele já cai diante de Deus na hora e fala: eu sou esse homem, eu sou culpado por isso. Então, os salmos de penitência nos ensina isso. Nos ensina que Deus não quer que eu castigue meu corpo, que eu faça como alguns, pegue o chicote. Quem aqui já viu isso, ou já presenciou isso, e bata no meu corpo? Não. Ele quer que o meu espírito, o meu coração sejam transformados, e a graça faz isso. Talvez isso que eu estou falando nessa aula, irmãos, vocês nunca vão escutar, porque isso é a coisa, né, irmã Cida, que não dá ibope. Falar que o pecado é minha culpa em épocas de antropocentrismo, em épocas de que a culpa é da minha esposa, é do meu filho, é do meu esposo, a culpa é de alguém, nunca minha, porque eu sou o anjinho de Deus, o filhinho de Deus. Não,
Mas, meus irmãos, ainda essa é a mensagem bíblica. Essa é a mensagem bíblica. Mas José você arrepende do que as coisas ao irmão. Exato. É mais fácil dizer que você errou. Mas a misericórdia de eu reconhecer, eu vou pensar que eu. E sabe o que é pior, irmã Cida? Nós estamos falando aqui, mas às vezes nós chegamos perto de Deus que conhece. Isso que é o pior, né, irmã Cida? Nós estamos falando com Deus que conhece tudo. Deus, eu fiz porque o irmão Osmar. Aí eu fico imaginando Deus olhando, ouvindo a minha oração e pensando, mas rapaz, eu sei que é você, é a tua natureza. Entendeu? É o tipo de oração que Deus não responde. Qual que é a oração que Deus responde? É essa. Davi foi lá e confessou para Deus, irmão. Esse é o grande problema. Nós contamos às vezes as nossas dificuldades, os nossos pecados para todo mundo, menos para quem deveria ser. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós temos medo de Deus e não temor. Temor é respeito e reverência. Medo faz o que fez Adão e Eva. Foi a mulher, foi a casa. A serpente não podia falar, né? Mas se ela conseguisse falar, ela ia falar também. O Senhor me criou assim. É do homem colocar ou arrumar a muleta. E Jane Addams vai sempre nos dizer que é duro, irmão. Passe por essa experiência, porque eu passei. Confesse, chega um dia para orar, pode ser hoje ou amanhã, e fala: Deus, eu vou começar a confessar pecado por pecado. Meu irmão, chega uma hora que trava, porque você tem que contar para Deus, e Deus quer ouvir de nós coisas no qual até você se envergonha. E depois que eu comecei essa prática de oração assim, gente, às vezes eu olho e falo: meu Deus, tem misericórdia de mim, eu não sabia que era tão ruim assim. Senhor, me ajuda. Entendeu, irmãos? É muito. Mas os salmos estão aí para nos ensinar. Você vê quantas coisas os salmos nos ensinam? Salmos de gratidão. Os salmos de gratidão eu acho que é o preferido da Lígia, né? Que a Lígia sempre diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Não é um dos seus salmos preferidos? Irmãos, gratidão deriva-se da raiz latina gratus, que significa agradável. Ser grato me torna uma pessoa agradável a Deus e ao próximo. A ingratidão é pecado, seja ela direcionada a Deus ou aos homens. Aos homens já é feio. Fala a verdade. Você ajuda uma pessoa, irmão, e não que nós temos que fazer nessa intenção, mas nós sempre esperamos. E vamos ser sinceros, eu acho muito louvável quando alguém reconhece. Tipo, ó, irmãos, estou aqui, mas alguém me ajudou. Entendeu? Uma coisa que eu sempre procuro é falar das pessoas que me ajudaram. Às vezes eu posso não ter muito contato com aquela pessoa devido à correria, mas reconhecer a pessoa que me ajudou. Entendeu? E agora imagina isso voltado para Deus. E às vezes nós temos esse hábito, né? O próprio Paulo vai censurar a ingratidão do povo a Deus, dizendo: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvanecem, e em seu coração insensato se obscureceu. Tá, mais uma vez, irmão, a ingratidão é fruto da nossa natureza pecaminosa. E a falta de gratidão, ela implica o não glorificar a Deus. Então, os salmos são cheios de louvores, de gratidão a Deus. Mas por que eu devo agradecer a Deus? Uma das formas de demonstrar a gratidão a Deus é por meio de cânticos de louvores. Irmão, isso é muito interessante. Nem toda música é adoração. Tá? Eu venho aqui e canto uma música cheia de antropocentrismo.
Aí recente um cantor falou assim: Jesus não tem o ego ferido. Irmão, Jesus não tem mesmo. Assim como Jesus não precisa que eu defenda ele, né? Só que eu preciso colocá-lo no lugar que ele está. Qual que é o lugar que Cristo está? No centro. Uma igreja só é bem sucedida se Cristo estiver no centro dela. E quais os meios de mostrar que uma igreja coloca Cristo no centro dela? Uma pregação cristocêntrica. Aqui em Clube de Campo temos vivido isso. Já vivíamos com nós aqui, membros, irmã Maria, eu e outros. E eu louvo sempre a Deus, irmão, pelo o nosso pastorzão que está aqui conosco, o pastor Francisco, que é um homem que mesmo na simplicidade dele procura sempre trazer uma mensagem de Cristo, sobre Deus. E os louvores precisam também entoar Cristo, enaltecer Cristo, tá bom? E por que é importante os louvores? Davi vai cantar no Salmos 13, versículo 6: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Você consegue mensurar o bem que o Senhor tem feito a você? Quando você começa a pensar, irmão, em tudo que o Senhor fez por você, irmão, você vai ver que vai faltar até palavras para você entoar ao Senhor. Você vai olhar e falar: meu Deus, o que darei eu ao Senhor? A pergunta de Davi: o que darei ao Senhor por todos os benefícios? Então a pessoa, quando ela acha que já está bom o que ela faz, é porque é uma pessoa que não entendeu o conceito de gratidão. Porque se eu olhar para tudo, para quem eu era, não vamos longe, você antes de Cristo e você hoje, qual é a versão que está melhor? Tá, hoje. Quem era você antes de Jesus entrar na tua vida? Eu acho que só aí, né, William, você já tem motivo para fazer uma vigília de gratidão a Deus. Se eu vai 24 horas, eu não preciso agradecer. Exatamente. Por isso que nos faltam palavras, né? Por isso que nos faltam palavras. O salmista, no Salmo 103, nos convida a Deus por seu amor e por sua graça. O dia que você estiver na luta, na provação, falar: eu não tenho nenhum motivo para adorar a Deus, estou desempregado, só tenho banana com farinha para comer, lembra da graça e do amor de Deus demonstrado na cruz, irmão. Por isso que eu sempre digo, a salvação enquanto execução, ela é 100% obra de Deus, porque ninguém aqui morreu na cruz com Jesus, ninguém carregou a cruz que Jesus carregou. Ah, mas o Simão ali, ele ajudou a carregar a cruz de madeira, mas a cruz espiritual, o meu e o teu pecado, que estava sobre Jesus, ele foi sozinho, irmão. Quando eu lembro disso, eu falo: eu tenho motivos para louvá-lo, para engrandecer, para dizer o quanto ele é bom. E por que é importante eu ter essa gratidão? A gratidão nos dias maus, ela vai me fazer entender que o socorro de Deus virá. Quando uma pessoa é grata, à noite, o choro noturno pode chegar, mas ele sabe que essa alegria vem. O que eu preciso ter cuidado é entender amanhã, né? Muitos entendem de forma literal, mas às vezes a noite pode durar 70 anos, como foi o caso de Israel. Às vezes a sua luta vai durar 10 anos, 20 anos. Talvez você vai morrer e a sua luta não vai ter um fim. Mas o que você precisa entender? Olhar para todos os feitos que o Senhor fez por você. Aí quando você olhar, irmão, mesmo no cativeiro, você terá motivo para louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Continuando aqui, agora a lição 10, nós temos os Salmos da Lei. Os Salmos da Lei são interessantes porque quando no Antigo Testamento aparecem as expressões lei, testemunho, juízo, estatuto, mandamento,
Está se referindo ao que nós conhecemos como Bíblia, palavra de Deus. Para eles, a Bíblia deles era as leis, o Pentateuco, os profetas, os estatutos, os preceitos, entendeu? Qual é o objetivo dos salmos da lei? Primeiro, mostrar a excelência da palavra de Deus. Salmo 19 vai dizer: a lei do Senhor é perfeita. Algum outro livro pode falar que é perfeito? Já li vários livros, irmãos. Já li As Institutas de Calvino, obra fantástica, Heróis da Fé. Já li, enfim, já perdi as contas. Mas nenhum livro é perfeito, como a Bíblia é. A Bíblia é o livro por excelência. Qual deve ser o nosso cuidado? Não perder, como na lição de número 3 que eu escrevi para o trimestre, não deixar o livro ou a Bíblia perdida dentro do templo. Se ela é perfeita, é ela que tem que guiar a igreja. Não a igreja guiar a Bíblia, é a Bíblia que tem que direcionar, guiar a igreja, né? Quando a Bíblia fizer isso, quando a Bíblia ocupar esse espaço de guiar, de direcionar a igreja será bem-aventurada, né? Para Davi, o valor da palavra de Deus excede qualquer coisa que a criação tenha feito. Será que a Bíblia, ela, no nosso coração, tem esse espaço? Tem essa primazia? Quando nós acordamos de manhã, qual a primeira coisa que nos vem à mente? O celular ou a Bíblia? Aí você fala: mas eu só olhei a hora, eu olhei as mensagens e depois fui ler a Bíblia. Eu sempre costumo dizer a historinha do primeiro pedaço de bolo. Se eu fizer um aniversário e eu pegar o primeiro pedaço de bolo e dar para a irmã Cida, e o restante do bolo dar para a Lígia, quem foi mais honrado? A irmã Cida. Mas foi só um pedaço, mas foi o primeiro. Para Deus tem que ser o primeiro minuto. Para Deus tem que ser os primeiros. Carol Basso, ela fez um curso agora de gestão e ela fala muito dessa questão da procrastinação. E uma coisa que pega no nosso pé, irmãos, nós não priorizamos o que devemos priorizar: a palavra de Deus. Os nossos cultos estão assim. Infelizmente, em alguns cultos canta-se 1h30 e 30 minutos só para pregação, irmão. Desculpa, na minha concepção é muito pouco. Vamos diminuir os louvores? Vamos dar mais lugar para a palavra, mais tempo para a palavra? Entendo que em alguns lugares não se dá muito tempo, porque às vezes o pregador é raso. Opa, mas eu penso que se tivesse uma regrinha, 40 minutos, 50 minutos, os próprios pregadores começariam a estudar mais a Bíblia. Porque calma aí, naquela igreja eu vou ter X tempo para pregar a palavra. Aí os pregadores sabem que agora a moda é motivar, é emocionar. Eles não se preparam, porque eles sabem que tem lá o fundo musical, que à medida que eu erguer a voz, o fundo musical ergue também. E aí o povo está chorando pelo fundo musical, não porque a palavra está convencendo ele do pecado. Está entendendo, irmãos? Aí eu pergunto: a palavra de Deus, ela é suficiente para nós? Ela deveria ser. Ela deveria ser. Outro salmo que vai falar sobre a lei, a importância da lei, é o Salmo 119. O Salmo 119 ele é interessante, por quê? Porque ele usa o termo lei. Você vai ler muito sobre lei para se referir à palavra de Deus, ou à Bíblia ao todo. O Salmo 119 ele é interessante, por quê? Porque ele é um salmo extenso, só que nós não sabemos quem é o seu autor. Alguns sugerem Davi, mas na academia a maioria sugere Esdras, e é provável porque Esdras, como um escriba, ele tinha no seu coração esse amor pela lei, entendeu?
O Salmo 119, ele é um poema acróstico. O que é um poema acróstico? É uma composição poética em que eu pego, por exemplo, letras, ou eu coloco na inicial ou no meio do poema, e à medida que os versos vão se desenvolvendo, no final ele forma um alfabeto ou um nome. Recente eu escrevi um acróstico com o nome da Lígia. Depois eu vou mandar no grupo para vocês. Quando vocês terminarem de ler, vocês vão ver que o nome da Lígia está destacado. Esse é um acróstico, entendeu? Então, o Salmo 119, ele é um acróstico. Ele tem por base, para a composição desse acróstico, as 22 letras do alfabeto hebraico. Entre eles, destacando aqui o Dalet, o Nu e o Ti, que são letras do alfabeto hebraico, tá bom? Aqui vocês têm a tabela do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Yud, Dalet, Ri, Fav, Sain, Kip, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mei, Nu, Samek, Haim, Pi, Sadeh, Kof, Resh, Sin, Shin e Tal. É o alfabeto hebraico aí. E o Salmo 119, abra aí, só para nós conferirmos. É até interessante, e essa aula é propícia para isso. Quando você olha aí em cima no Salmo 119, você vê o quê? Em cada, vamos dizer assim, que em cada verso, né? Em cada bloco, você vê lá Aleph, depois o segundo bloco, Bet. Isso não é língua estranha, isso também não é, isso é um alfabeto hebraico. Quem aqui sabia disso? Está vendo a importância do curso de teologia? Agora vocês sabem. Tranquilo? Então, só considerando o Salmo 119, nós temos 8 sessões, 22, né, baseado nos 22 letras do alfabeto hebraico, no qual nós temos aí 176 versos. O Salmo 119 é extenso. Bom, que Deus abençoe que nenhum irmão queira ler o Salmo 119 na abertura oficial da igreja, né, irmãos? Tá bom? A expressão Aleph e tal, ele equivale ali no grego, que é o que eu domino até mais, ao alfa e ômega, né, que seria a última, a primeira e a última palavra dos alfabetos. Tranquilo? Ainda sobre a questão do Salmo 119, eu gosto muito do versículo 1 que vai dizer: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Aonde que nós devemos andar? Na lei do Senhor. Tranquilo em relação ao alfabeto, aos salmos de lei? São salmos que enaltecem e engrandecem a excelência da palavra de Deus. Por que lá ele está vendo? Oi? Aqui não, é só para destacar mesmo. Salmos didáticos. Quais são os salmos didáticos e o que ele nos ensina? Didática é a arte de ensinar. Assim, os salmos didáticos são aqueles que ensinam o homem a buscar a direção de Deus e o auxílio de Deus. Tá bom? Um dos exemplos dos salmos didáticos é o Salmo 23. O Salmo 23 provavelmente foi escrito por Davi quando ele estava ali no campo, e ele começa a nos trazer lições no sentido do quê? De que o Senhor cuida de mim. Os salmos didáticos, eles são importantes por quê? Porque eles nos trazem uma grande verdade, irmãos. Qual que é a grande verdade? Você lembra que eu falei que os salmos são músicas ou louvores? E agora pode parecer uma crítica, mas eu acho que é algo muito válido. Nós temos hoje no cenário da igreja um grande problema em relação aos louvores, irmãos. Porque os louvores, eles deveriam também ter um papel didático, um papel de ensino. Aí desculpa, a música tem 10 minutos,
e fica 7 minutos só, amém, amém, amém. O que eu aprendi, irmão? Falar amém. Por que as pessoas, alguns, principalmente os jovens, não gostam do hino não gostam dos hinos da harpa cristã? Porque quando eu pego lá o hino 126, está lá: quando as flores da terra fenecem, as dos céus começam. O que é fenecer? O que é isso? Não quer pensar, irmão. Quando eu pego o hino do Vitorino Silva, eu não esqueço, quando ele compôs o hino, ele falou: és um marulho das águas. A maioria cantava barulho das águas, e ele teve que explicar que é marulho. O que é o marulho? É aquelas espuminhas que ficam em cima das águas, entendeu? E faz como se fosse ali um som, mostrando a calmaria. Ah, não, esse tipo de hino não serve. Qual que é o hino que serve? É o que fica lá 8 minutos, aí vai o bate-cabeça, o povo chora e não aprende nada. Agora eu vou usar para vocês um exemplo de salmo, que foi a base da reforma e que nos ensina. Quer ver? Eu estou no culto, a irmã Lígia se levanta e começa a cantar: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Opa, primeira coisa que eu aprendo: quem é Deus? Ou o que Deus é? Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Está entendendo? Tem hinos que ensinam. Tá, mas aí a Lígia continua: Deus está no meio do seu povo, o seu povo não... Opa, eu aprendi mais uma coisa: onde Deus está? Onde Deus está? Deus está no meio dela. Salmo 46, você pode acompanhar. Não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Aí a Lígia continua cantando e diz: Deus faz cessar as guerras. O que Deus faz? Deus faz cessar as guerras, Deus quebra o ar, Deus quebra a lança, Deus queima os carros. E para finalizar, a Lígia me ensina: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que no hebraico é durma. Contexto do Salmo 46, um salmo de problema. Senaqueribe ameaça invadir Jerusalém, os filhos de Coré se levantam num louvor e encoraja todo o povo, mostrando que Deus é, que Deus está e que Deus faz. Meu irmão, um louvor cantado assim, você fala: meu Deus do céu, acabou, não tenho dúvida. Isso é a parte didática do louvor. Ensinar o povo, acrescentar palavras novas ao povo. Mas tal como as músicas seculares, os nossos louvores estão pobres de letra. Nossos louvores estão ricos de melodia, de harmonia. É cheio de nota com nona. Você pega um louvor antigo, era só o dó, o ré, o mi, né, Agnes? Os de hoje é com nona, e eu acho isso lindo, eu acho isso fantástico. Mas as nossas letras estão pobres, não ensinam. Aí vem as crianças na simplicidade dela. Aí tem um pecador na igreja, as crianças vão e cantam: havia um homenzinho torto. O pecador fala: eu sou esse homem torto, a minha vida é torta, a minha casa é torta. Mas um dia o homenzinho torto encontrou a Bíblia, e tudo que era torto Jesus endireitou. Calma aí, opa. Calma aí. O que eu aprendi? Eu aprendi que a minha vida é torta, eu estou no pecado, e só Jesus pode dar jeito na minha vida. E aí, irmão? Está entendendo? A parte didática do louvor, a parte didática do culto. Nós tivemos aqui o pastor Marcelo, quando passou por aqui. Quem é da época lembra, ele sempre trazia uma palavra difícil e o seu significado. Não sei se vocês lembram. Aquilo ali começou a enriquecer o vocabulário da igreja. E enriquece, irmãos, porque o nosso vocabulário é um meio de Deus ser glorificado. Pode ver que a primeira coisa que Satanás ataca, um dos meios que ele ataca para desfazer a imagem de Deus no homem, é a linguagem. E pode ver, tá aí esse pronome neutro, que desculpa, parece um monte de louco falando. Você olha e fala: meu, o que é isso? Entendeu?
Então a nossa linguagem tem que glorificar a Deus, né? Outro salmo didático é o Salmo 91. E o que o Salmo 91 me ensina? Ele me ensina que Deus me dá segurança, descanso e paz na hora do perigo. Outros salmos didáticos, e eu acho esse salmo lindo, é o Salmo 1. O Salmo 1 vai mostrar o quê? Que para Deus só tem dois povos na terra, ímpio e salvo. Quando Paulo vai falar em Cristo, não há judeu, não há grego, não há livre, não há Senhor. Paulo talvez estivesse na mente o Salmo 1. Deus, quando olha para a terra, ele não olha o branco, o negro, o japonês, alto, baixo, negro, forte. Ele olha e diz: tem o justo, que é o meu povo, e tem o ímpio, que não é o meu povo. Acabou. Deus te olha assim. Biblicamente existe assim. Tá bom? Ele considera as nossas particularidades, mas quando ele olha para a terra, ele vê o homem salvo e o homem sem salvação. Deus conhece quem é. E o Salmo 15, o que ele nos ensina? O Salmo 15, ele é uma epígrafe, ele tem por título, né, em sua epígrafe, o verdadeiro cidadão dos céus. Quem é o verdadeiro cidadão dos céus? Irmão, olha, vamos lá, agora eu estou falando aqui possivelmente de uma oração. Até a nossa oração deveria ensinar, sabia disso? Irmãos, sabe qual foi o meu maior susto? Foi quando, por exemplo, eu li as Institutas de Calvino, não li todas, eu li parte do volume, eu li o volume 1 e li parte do volume 2, 3, é uma obra muito extensa. Mas foi quando eu descobri que as Institutas de Calvino, que tem mais de 3.000 páginas, era livro usado para ensinar criança de 5 anos. Eu falei: Jesus amado, nós estamos perdendo a inteligência mesmo. Porque se isso era usado para ensinar criança de 5 anos, imagina essas crianças de 5 anos como não era. Aí você vê Jonathan Edwards com 13 anos já falava o inglês, né? Ele era britânico, falava inglês, falava latim, grego e hebraico com 13 anos. Porque o latim e o grego e o hebraico era o ponto de partida para ser aceito na faculdade. O homem com 16 anos já estava cursando ensino superior. Então você está vendo, irmão, quando não é chatice. Os nossos cultos têm que ser cultos que promovam também a erudição, a inteligência. Aí vamos lá, imagina um pregador, ele chega e fala: irmãos, vamos pensar quem é o cidadão do céu. Quem é o cidadão do céu? Quem morará no céu? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente, segundo o seu coração, que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e por aí vai. Irmão, nossas pregações, nossos louvores, nossas orações precisam ensinar mais. Ensinar mais. E nada contra, que eu reconheço que cada um tem o seu nível de cultura, mas eu estou falando para uma pessoa que tem acesso à cultura, às vezes usar uma linguagem que não glorifica a Deus. Estou falando aqui que eu vou chegar, irmãos, vamos debaterar, não é isso. Mas é conjugar certinho, falar bonitinho, falar de forma clara, né, Lígia? Pregar de forma clara, sem bater na Bíblia, igual muitos quando estão pregando batem na Bíblia. Eu acho que desrespeito. Se a lei do Senhor é perfeita, se a lei é excelente, eu tenho que respeitá-la. Não posso idolatrar o livro, mas respeitar. Né? John Wesley, ensinando os seus pregadores, falava: nunca batam na Bíblia, nunca gritem em excesso, se façam ser entendidos pelos seus ouvintes e respeitem a Bíblia como a palavra de Deus. Uau! Spurgeon, falando para os seus alunos também, em lições para os seus alunos, volume 2, ele vai dizer: não seja como um sino desafinado.
fale de forma que o seu público entenda. Aí nós achamos que a autoridade é irmão, entendeu alguma coisa? Não, só sei que o irmão gritou lá e eu dei glória. Deveríamos ter vergonha desses cultos. Falando agora de pentecostal, Cláudio Honor de Andrade sempre orienta: o pregador tem que se fazer entendido. O pregador tem que ser aquele que pega o texto e explana o texto. Quem aqui já teve a oportunidade de escutar saudoso Antônio Gilberto ao vivo? Irmão, passava um mosquito, você ouvia. Mas fala a verdade, irmão, você não ficava no banco, manda mais. Manda mais. Você escutava 2 horas aquele homem pregar. Você ficava assim, ó, extasiado. Tamanha a sabedoria de Deus. E observação, eu era adolescente, foi uma raridade. Eu fui no Belenzinho uma vez, e foi até uma raridade porque ele não ia muito no Belém, mas ele foi, e ele pregou sobre o obreiro aprovado. Eu não esqueço dessa mensagem. E ele pregou, irmão, pregou assim, mesmo jeito. E o povo queria, e ele falava: segura, eu estou pregando, segura, vocês precisam aprender, pregação é para fazer vocês aprender. Irmão, ele pregou 1h30, o povo assim. Na hora que ele falou amém, finalizei, irmão, o lugar ficou pequeno. O genuíno Pentecoste, promovido não por fundo musical, mas pela palavra pregada, ensinada, como ela é o Salmos didático. O problema, irmão, é que isso não dá ibope. Tranquilo? Estão entendendo? Estão entendendo? Para finalizar esse livro fantástico, nós temos aqui algumas observações. Constantemente nós vemos nos Salmos o termo selá. É um termo que aparece, por exemplo, 71 vezes. O termo selá, ele tem 2 significados. Ou ele pode apontar para uma pausa, ou ele pode aumentar para o aumento do volume de voz. Mas está aqui, toco violino, o Abner é um músico melhor do que eu, sabe, até a pausa é música, não é? Mesmo a pausa é música dentro da partitura, entendeu? Então assim, eu fico com a parte da pausa, a maioria entende como uma pausa, porque faz parte ali da música. Bom, epígrafe já falamos, né? A epígrafe... Opa, calma aí. Eu acho que... Só voltando aqui, irmãos, eu esqueci dos Salmos de Louvor, né? É que nós já basicamente falamos deles. Os Salmos de Louvor, quando nós falamos dele, aparece constantemente neles uma palavra chamada aleluia. O que é aleluia? O que significa aleluia? A palavra aleluia, ela é uma transliteração, tá? Que significa louve ao Senhor. Por que não uma tradução? Porque tem palavras, principalmente no hebraico, se você for traduzir, sabe, ao pé da letra, não dá uma tradução coerente. Então, tem-se a transliteração, você pega o fonema e você translitera o termo que vai dar louve ao Senhor, ou louvado seja o Senhor. Vamos dar um exemplo assim nos nossos dias para vocês entenderem. Se vocês, por exemplo, forem um dia para os Estados Unidos e tiver um velório, você vai estar lá e for no domingo, vai estar lá, por exemplo, Sunday Blue. Se eu for traduzir Sunday Blue, vai dar o quê? Domingo azul. O que é domingo azul? Agora, transliterando a ideia, Sunday Blue é um termo que significa velório, tristeza. Domingo triste. Porque a cor do luto para os americanos, da tristeza, é o azul. Entenderam? É igual o preto para nós. Entendeu? Nossa, hoje o dia tá preto, tá negro. O que é isso? Tá normal. O dia está triste. Aí eu translitero o pensamento. Entendeu? Aleluia é a mesma coisa. Tá bom? Quando nós falamos dos salmos de louvor, eles eram na sua maioria
conforme a tradição judaica, utilizados na festa de Páscoa. Se assim for, um dos salmos entre o 113 a 118, ou talvez o Salmo 136, foi o salmo que Jesus entoou antes de morrer. E eu gosto desse texto, irmão, porque ele tem uma história engraçada. Eu acho que eu já contei para vocês, né? O saudoso irmão Benedito, nosso irmão Benê, um dia ele chegou para mim e falou: irmão Sérgio, descobri mais um ministério de Jesus. Eu falei: sério, irmão Benê? Sim. Marcos 14, 26. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus era cantor também. Eu falei: amém. Está dizendo que ele cantava. Então ele cantava. Entendeu? Então nós podemos afirmar que isso foi entre o Salmo 103 a 118 ou o Salmo 136, que eram salmos entoados durante a Páscoa. Entre os salmos de louvor, um dos que o livro, texto nosso da Fateza destaca, é o 136, onde Deus é louvado por suas obras e benignidade. Provavelmente a oração e o louvor que Paulo e Silas entoavam a Deus quando estava preso eram salmos, provavelmente. Então a adoração através do louvor é um instrumento mais poderoso do que gemidos e lágrimas. Quer chamar a atenção de Deus? Em vez de chorar é bom, gemer é bom, mas louve, irmão. O hino antigo da Cassiane, né? Tá sofrendo, louve. Tá passando fome, louve. Tá passando luta, louve. Por quê? O seu louvor faz o quê? O seu louvor agrada a Deus e move os céus. Esse é um louvor perfeito que mostra o que é os salmos de louvor. Entendeu? Tranquilo? Agora as informações complementares dos salmos para nós finalizarmos esse livraço. Selá significa ou pausa ou aumento de voz. Eu fico com a pausa, tá bom? Epígrafe já falamos, que eram títulos citados nos salmos. Masquil, vocês vão ler muito Masquil de Davi. O que é Masquil de Davi? Por exemplo, no Salmo 13, o que é isso? Masquil eram salmos de ensino ou de meditação. Mictão, o que é mictão? Mictão de Davi, né? É línguas? Não. Mictão indica um salmo de lamentação ou arrependimento. Um exemplo disso é o Salmo 60. Para essa aula, irmão, para essas aulas eu usei a Bíblia de Estudo John Wesley, eu usei a Bíblia de Estudo Charles Spurgeon, eu usei a Bíblia Vulgata, a Septuaginta, a Bíblia de Estudo Brasileira do Saião e o livro da Fateza. E assim finalizamos mais um livro. Amém? O autor do 119... Ou Esdras ou Davi é ignorado, a gente não sabe quem é o autor. Amém, irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe você que nos acompanhou também, tá bom? Semana que vem nossa avaliação.